Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao curso de Python para engenheiros da Wiki. Nós estamos agora na terceira aula do módulo de SciPy, né, que é o pacote do Python dedicado a algoritmos matemáticos aplicados em computação científica de uma forma geral. Nós vimos uma aula, né, sobre funções especiais disponíveis no SciPy, né, funções de Bessel, funções de gama, funções erro e funções estatísticas, né, de distribuição de densidade de probabilidades. E vimos também uma aula sobre solução de integrais e EDOs numericamente e interpolação. Então, hoje nós vamos dar uma olhada no que o SciPy tem a oferecer no que tange a álgebra linear. Então, quando a gente viu lá no módulo de NumPy, né, a gente viu que os arrays multidimensionais do NumPy não podiam ser considerados matrizes, já que não eram definidos para eles operações matriciais, né? Cálculo de inversa, produto matricial. Né? A gente viu que todas as funções matemáticas do NumPy, quando aplicadas aos arrays multidimensionais, simplesmente avaliavam a função elemento a elemento, e com matrizes não é bem assim que funciona. Bom, então, como é que a gente vai para trabalhar com matrizes? Então, nossos problemas acabaram agora que a gente tem acesso ao SciPy, que a gente pode usar esse subpacote Linalg, que é o pacote de álgebra linear, no qual estão previstas, né, aplicando aos arrays multidimensionais do NumPy, diversas operações matriciais. Aí sim, são aplicadas funções que tratam esses arrays multidimensionais como matrizes mesmo. Então, aí nós temos na tela alguns exemplos, que são a avaliação da matriz inversa, com linalg.inv, né, destacado em verde. A gente tem produto matricial, com linalg.dot, e aí na tela, até o exemplo que vocês estão vendo destacado em vermelho, é até a avaliação da identidade, né, de matriz multiplicada pela sua inversa, tem que dar a matriz identidade, e de fato aí o resultado, a gente tem essa diagonal principal com valores 1, e os outros elementos da matriz praticamente zero, né? Tem esse errinho aí numérico, mas tudo bem. E por último, né, tem a linalg.det, que calcula o determinante da matriz, é destacado em azul. Linalg.org, que calcula o traço da matriz, e muitas outras opções. Nós temos também a opção, nesse subpacote Linalg, de resolver sistemas lineares. Né, e no caso, nosso array multidimensional de NumPy, um deles vai ser, a nossa matriz de coeficientes do sistema linear, né? Temos então um sistema do tipo AX igual a B. E aí note a forma como eu escrevi aí o sistema do lado direito, né? A posição dos coeficientes nas equações em relação à posição de cada elemento do array multidimensional. Então está seguindo mesmo a visualização que a gente tem das equações, né? O primeiro elemento é 1, né, que é o primeiro coeficiente de x, depois 3, o coeficiente de y, depois 5. Então, ali nós temos, né, no primeiro array do array multidimensional, 1, 3 e 5, e assim por diante. E aí B, né, é o array do vetor independente. E quando a gente chama linalg.solve, com a matriz de coeficientes A e do vetor independente B, ele retorna para a gente um array X, que é a solução do nosso sistema linear. Temos também no Linalg a avaliação, né, da composição da matriz em autovalores e autovetores. Para quem não lembra muito bem de álgebra linear, né, a decomposição em autovalores e autovetores é tal que sempre obedece essa relação que está aí na tela, né, A vezes um autovetor, V, é igual ao autovalor lambda vezes esse mesmo vetor V. E, né, o autovalor dessa matriz A sempre vai obedecer também esse módulo, né, de A menos lambda identidade igual a zero. Então, são duas relações básicas que identificam, né, os autovalores e autovetores. Então, a gente pode acessar isso, né, por uma determinada matriz A usando a função eig do Linalg, né, EIG, e ela tem esses dois retornos para a gente, né? O autovalor, que eu chamei ali de lam, e o autovetor, os autovalores, né, mais de um, e os autovetores, que eu chamei ali de v. Então, lembre que não vai ser só um retorno, né?
Nesse caso aí, vocês podem ver que para os autovalores, né, eles são retornados sempre em formato de números complexos, né, apesar dos autovalores dessa matriz serem números reais, mas eles vão aparecer no formato complexo com a parte imaginária igual a zero, como está aí nesse exemplo. E são, né, 3 autovalores para essa matriz A. E para os autovetores, a gente pode aplicar funções, né, são vetores do NumPy normais. Você vê que aí abaixo, né, para cada autovetor, eu apliquei aquela identidade de que o módulo deles, né, tem que ser igual a 1, que essa é uma propriedade dos autovetores de uma matriz. Então, aplicando ali naquela operação, sum abs v ao quadrado, a gente vê que para os 3 autovetores, o módulo está sendo avaliado como 1. E uma última relação ali para verificar, né, se bate essa relação, né, entre a matriz, os seus vetores e autovalores. A gente está calculando ali, né, produto de A com o primeiro autovetor, né, V1, menos o primeiro autovalor vezes esse autovetor. E a gente, né, essa subtração então tem que dar 0, para obedecer aquela primeira relação ali que a gente mostrou. Outra possibilidade, né, além da gente poder resolver diretamente um sistema linear com o Linaug, a gente também pode resolvê-lo usando decomposições. E tem diferentes tipos de decomposições disponíveis no SciPy.linaug. SVQ, LU, Chelsky, QR. Eu estou mostrando aí com um exemplo para vocês uma decomposição LU, né, que LU quer dizer Lower Upper, que é aquela que decompõe uma matriz A em duas matrizes triangulares, né, L que vai ser uma triangular inferior e U que vai ser uma triangular superior. Então, no caso, a decomposição LU do SciPy é uma LU pivotada, também vai gerar essa matriz dos pivôs P. E, né, a gente pode então comparar uma solução no sistema linear usando a decomposição LU com a solução do Linaug.solve normal. Então, veio que nesse exemplo aí do lado, eu estava usando esse vetor XS para receber a solução do Linaug.solve padrão, né, que a gente já tinha visto no slide anterior. E aí estou fazendo a decomposição dessa matriz A com a função LU.factor, né, destacada em verde, que ela vai ter dois retornos, né, LU, que são as duas matrizes, né, triangular inferior e superior, e P, né, a matriz dos pivôs. E embaixo eu estou chamando ali XLU como a solução do sistema, usando a função LU solve, né, destacada em vermelho. Então, em vez de ser um solve entrando com A e B, eu entro com LU e P e, né, o vetor independente B. Então, claro, né, como esse é um sistema bem pequeno, bem simples, não tem nenhuma grande diferença entre as duas soluções. As duas batem, né, fornecem o mesmo resultado para a gente. E aqui, usando o Linaug, a gente pode avaliar funções em matrizes, né? Como a gente tinha visto no NumPy, se a gente aplicasse uma função do NumPy a um array multidimensional, ele simplesmente avaliava, né, o valor da função elemento a elemento. Aqui, como vocês podem ver nesses exemplos, definitivamente ele não está fazendo isso. O que ele está fazendo envolve essa expansão em série de Taylor da matriz, para você poder avaliar uma função na matriz. E aí, não existe muitas funções já definidas nativamente no SciPy.linaug. Especialmente existe função exponencial, né, que é essa aí destacada em vermelho, função log, destacada em amarelo, e funções trigonométricas, seno, cosseno, né, como essa aí destacada em verde, e funções hiperbólicas, né, tangente hiperbólica, seno hiperbólico, tangente hiperbólica. Além do Linaug, nós temos também um subpacote do SciPy especialmente para matrizes esparsas, que são aquelas matrizes que têm a maior parte dos seus elementos sendo iguais a zero. E aí, nesse caso, não se aplicam os métodos mais simples de solução de sistema linear, por exemplo, que se aplicam às matrizes cheias, né?
Então, tem esse pacote scipy.sparse, que está destacado em vermelho. E o Sparse, ele tem o seu próprio Linalg, né, o seu sub-pacote dentro dele, como está destacado em amarelo, né? Então tem o scipy.sparse import Linalg. Então, estou pegando especificamente o Linalg do scipy.sparse. Então, se eu quisesse, né, no mesmo código, chamar o Linalg do SciPy e o do SciPy.sparse, os alias, né, que a gente pode usar para fazer esses imports no Python ajudariam muito, né? Que eu poderia atribuir um alias para o Linalg do SciPy normal e um alias para o Linalg do SciPy sparse, e não teria nenhuma confusão, né, na hora de executar esse código sobre quais funções de qual Linalg eu estou me referindo, né? Porque eles teriam alias diferentes. Né, então, como para muitos problemas práticos de engenharia, o que acaba acontecendo é que você tem não só matrizes muito grandes, né, como também esparsas. Né, geralmente vão ser matrizes de blocos diagonal. E para resolver sistemas lineares compostos por essas matrizes, tem diversos algoritmos, né, bem específicos. Disponíveis no SciPy Sparse Linalg especificamente, nós temos algoritmo de gradiente conjugado em suas variantes, o gradiente biconjugado, BICG, o biconjugado estabilizado, BICG-STAB. Nós temos o gradiente do resíduo mínimo generalizado, GMRES, o resíduo quase mínimo, enfim, no qual nós podemos usar para, né, resolver sistemas lineares de matrizes esparsas. E aí, os retornos e as chamadas deles são um pouco diferentes, né, do que a gente tinha visto lá do linalg.solve, porque eles têm dois retornos, né, um é o nosso x, né, nosso vetor solução, e o segundo, que é esse destacado em azul, é um inteiro, né, esse exit code, que vai indicar se o método convergiu ou não, né? Lembrando que são métodos numéricos, eles dependem, né, de um chute inicial que você der. Ali nesse exemplo em verde, eu não dei nenhum chute inicial, por ser um problema simples, e então ele vai criar um chute inicial padrão da função BICG, mas ajuda muito quando você tem um sistema mais complicado, você dá um chute inicial para ele não divergir. E tem outras opções também de alimentações que você pode dar para as funções do solvers, né? Por exemplo, você poderia dar, né, além do chute inicial, você poderia dar um pré-condicionador, né, para quem já viu problemas de soluções de sistemas lineares, pode ver que vários desses métodos pedem um método de pré-condicionamento. E outros parâmetros, como o número máximo de iterações, etc. Então, esse exemplo aí, né, eu estou mostrando uma matriz esparsa, um pouco mais esparsa, né, maior e com mais zeros. E para criar ela, eu estou usando uma função da SciPy Sparse chamada BlockDiag, que te permite criar uma matriz de blocos diagonal, né, apenas fornecendo os valores não nulos, né, desses blocos, para você não ter que ficar criando lá np.array e colocando cada elemento, cada zero dessa matriz enorme cheia de zeros. Essa é uma das formas, então, que você pode criar uma matriz bloco diagonal, né, usando a BlockDiag. E eu estou agora chamando o meu solver de gradiente biconjugado, fornecendo não só um argumento ali de número máximo de iterações, como destacado em verde, como também fornecendo um pré-condicionador, que é esse argumento M aí destacado em amarelo. E esse pré-condicionador, geralmente, você pode usar a matriz inversa da matriz de coeficientes, tanto que ali eu estou definindo esse M como linalg.inv.a. E, né, importante, sempre bom lembrar, que quando a gente está falando sobre solução, né, de sistemas lineares, naturalmente, né, todas essas matrizes de coeficientes, elas precisam necessariamente ser matrizes quadradas, né, que isso caracteriza, então, um problema com 0 graus de liberdade, né, o mesmo número de equações e número de variáveis. E se a gente tivesse uma matriz que não fosse quadrada, a gente teria um problema com
ou grau de liberdade positivo ou negativo, né? E aí a gente sabe que grau de liberdade positivo é um problema com infinitas soluções, com mais de uma solução, problema de otimização, e um problema com grau de liberdade negativo não tem solução. Então, antes da gente encerrar essa aula, vamos pular lá para o Google Colabs para ver um exemplozinho aqui de comparação. Opa, deixa eu ajustar aqui essa janela. Ok. Um problema aqui de comparação de diversos solvers, né, de sistemas lineares de matrizes esparsas do SciPy e Linalg. Então, chamei aqui, né, o NumPy, o Matplotlib e o Sparse, SciPy.sparse com ilhas de SP. E aí eu estou aqui criando, né, um vetor x aqui, o valor todo de 1, e estou criando aqui uma outra opção que tem no Sparse para você criar matrizes diagonais, que é o SPDiags. Com o SPDiags, você fornece para ela um tuple. A primeira opção é um tuple, que tem os valores das diagonais. Então, essas diagonais. Quais diagonais, então? Você pode especificar qualquer diagonal que você quiser. Você dá para isso esse array aqui, em que esses números indicam de qual diagonal a gente está falando. Então, 0 se refere à diagonal principal, menos 1 a primeira diagonal inferior, 1 a primeira diagonal superior. E se eu quisesse, sei lá, fornecer também a segunda diagonal superior, é só colocar aqui o número 2 e assim sucessivamente. N vezes M aqui, né, o tamanho da matriz, então, obviamente, ela tem que ser uma matriz quadrada. Esse CSR aqui eu estou usando ele para converter essa matriz para um formato CSR, que aqui vou voltar rapidinho para a apresentação. Aqui nesse exemplo, né, que eu usei o blockdiag, eu tive que usar no final esse ponto .toCSR, se vocês forem ver aí no final dessa linha da criação da matriz A, porque, né, os sistemas, os solvers do Sparse, eles só aceitam esses formatos específicos de matriz, que são ou CSR, que é a Compressed Sparse Rows, ou CSC, Compressed Sparse Columns. Então a gente faz essa conversão, enquanto que usando, né, o SPDialgs aqui, a gente já tem como uma opção, né, de argumento dele já dizer, ó, eu quero essa matriz em formato CSR, então beleza, vou poder aplicá-la nos meus solvers normalmente. E aqui para os meus vetores independentes, estou usando uns números aleatórios mesmo, então só para a gente testar aqui o comportamento dos diferentes solvers que tem aqui. Tá, então, estou criando aqui umas funçõezinhas, né, porque uma das opções, né, dos solvers é essa função aqui, callback, em que você fornece para ela uma função que vai ser avaliada a cada iteração, né, do solver. E eu estou definindo aqui uma função para ele me retornar o resíduo, né, então aqui, né, o módulo do meu vetor de resíduos. Né, isso eu estou fazendo essa conta aqui diferente, porque a forma como essa informação é retornada no solver GMRS é diferente de como é retornada no solver de gradiente conjugado. Então aqui eu posso pegar diretamente esse argumento aqui que o callback me retorna, enquanto que nos solvers de gradiente conjugado eu tenho que fazer esse produto aqui da matriz de coeficientes pelo retornável menos, né, o meu vetor independente, para ser o resíduo de fato. Que é, né, o resíduo. A vezes a solução menos o vetor independente. No GMRS esse retorno, ele me dá logo o resíduo logo de cara. Então, vamos comparar aqui, né, criei aqui um plotzinho para a gente plotar esses resíduos ao longo das iterações, colocando ele em escala log no eixo Y. Começando aqui pelo GMRS, e aqui os meus dois retornos.
E estou chamando a ASP Linalg GMRES. Estou dando aqui uma inicialização, né? Importante para não ter nenhuma divergência. E chamando aquela funçãozinha para coletar os resíduos lá na callback. E vou plotar, né, esses resíduos, fazendo o mesmo aqui, reinicializando o vetor, porque eu poderia ter criado vetores com vários nomes, mas estou reinicializando o mesmo para salvar espaço. E agora estou chamando o solver de gradiente biconjugado e, por último, o solver de gradiente biconjugado estabilizado. Então, vamos rodar isso daqui. E note aqui, né, que o solver GMRS, ele teve um problema aqui, ele não estava conseguindo convergir, né? Ao longo dessas iterações o resíduo parou de diminuir, mesmo com 300 iterações. Então, ou o sistema está mal posto, ou ele não é um bom solver para esse caso, ou teria que dar uma estimativa inicial melhor, usar alguma opção dele lá, talvez ele geralmente tem opções de restart, para você melhorar essa questão aqui da convergência, alguma opção para melhorar a convergência dele. Usando o gradiente biconjugado, eu tive aqui uma convergência melhor. Ele convergiu bem aqui, o resíduo baixou bastante aqui no final dessas 300, com essas 300 iterações, né, convergiu bem rápido. Porém, né, com vários picos aqui, e que se eu tivesse uma função que tivesse mais tendência a divergir, talvez aqui o método de gradiente biconjugado poderia levar o meu sistema a divergir. Enquanto que usando o gradiente biconjugado estabilizado, naquela linha preta, eu tive uma boa convergência que, né, talvez com um pouquinho mais de iterações além dessas 300, eu chegaria num resíduo legal. E, além de convergir, ele também convergiu sem nenhuma instabilidade. Então, conseguimos ver aqui ter uma ideia, né, de comparação entre a performance desses solvers. Claro que isso pode variar, tem casos em que um determinado algoritmo vai funcionar melhor, outro não vai funcionar tão bem. Só aqui um exemplo específico. Então, encerramos essa aula por aqui. E na próxima aula nós vamos fechar aqui esse módulo de SciPy. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bem esses conceitos e até a próxima.